Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho a respeito de ser mulher no sertão baiano no século XIX, né? Porque é um recorte interessante para a gente avaliar, né? As relações de gênero que são sempre importantes dentro de qualquer sociedade. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre os marcadores sociais da sociedade aqui da região do século XIX. É importante que vocês vejam antes de ver esse vídeo para vocês compreenderem um pouco mais como era formada essa sociedade. Porque quando a gente faz uma pesquisa de gênero, né, na minha especialização eu trabalhei com gênero, né, cotidiano de trabalhadoras rurais da Vila de Ivaí da década de 1950, a gente não pode analisar só gênero. Porque algumas feministas acham que você é mulher e você está no mesmo patamar de todas as outras mulheres. Mas não é assim, né? As mulheres brancas e ricas, elas têm inúmeros privilégios que as mulheres negras e pobres, elas não têm. Então é completamente diferente. Inclusive, muitas vezes essas mulheres brancas, elas exploram as outras mulheres. Quando a gente vai analisar gênero, a gente tem que analisar todos os outros marcadores, principalmente classe e etnia. Não dá para analisar gênero sozinho. Então é importante que vocês compreendam um pouco como é que essa sociedade baiense, da toda a região aqui do sertão baiano, era configurada no século XIX, no outro vídeo, para poder entender um pouquinho do que era ser mulher negra no século XIX aqui na nossa região, certo? Então, deixando claro que os privilégios de uma mulher proprietária e branca eram totalmente diferentes da mulher negra, migrante, pobre, certo? Mas existiam essas relações de gênero mesmo dentro dos grupos sociais específicos, né? Entre famílias brancas, ricas e proprietárias, as mulheres tinham uma vida bem mais difícil do que a dos homens. E dentro dos grupos de famílias negras, migrantes, as mulheres também tinham uma vida mais difícil do que a dos homens. Então existe sim um marcador de gênero, mas ele não é interessante que seja analisado isoladamente. Vamos pensar aqui um pouquinho nessas mulheres? Vou falar um pouquinho, né, de uma mulher poderosa do século XIX na região de Xique-Xique, que era a dona Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo, né? Ela era uma mulher que, quando o marido morreu, ela estava com 15 escravizados na propriedade dela, né? Era alfabetizada, né? Ela teve várias brigas na justiça com o juiz, com várias pessoas mesmo, com políticos, né? Disputa política grande. Era uma mulher bastante poderosa no século XIX. Mas ela não podia votar, né? E ela certamente não era respeitada como seu marido era, né? Ela ficou viúva e acabou tendo que tomar a frente da família, mas ela não era respeitada como o marido era. Ela participou de várias disputas na justiça, né? Ganhou várias dessas disputas, mas o fato de ser mulher com certeza interferiu nessas relações estabelecidas por ela. O marido dela era vereador, né? O que facilitava com que ele a possasse de terras, de ilhas, né? Uma das disputas lá na justiça é por ilhas, que ela queria tomar conta, que o marido tomava conta facilmente, e com ela já não foi tão fácil, né? Ela não podia ser vereadora, ela não podia nem votar, já lá ser votada. Então, esse elemento de gênero acabou influenciando mesmo com uma mulher proprietária, rica e branca. Os filhos dela, como eu já falei no outro vídeo, quando ela morreu, as 4 filhas mulheres tinham morrido e não tinham estudado, e o filho homem tinha saído para estudar e tinha um cargo político, né, dentro da polícia, um cargo alto, né, na época, eu me esqueci aqui o cargo dele, mas ele estava muito bem colocado em outra cidade, ele nem veio acompanhar o inventário da mãe, né, e as irmãs todas já tinham morrido. Então, o elemento gênero é um marcador social importante, sim, do século XIX, mas não deve ser avaliado sozinho. Fala agora de outra mulher, né, Antônia. Antônia era uma mulher que trabalhava em Santo Inácio, que era um garimpo de diamantes que existia perto de Xique-Xique, no século XIX, e ela vivia de fazer comida, né, lavar roupa para os homens, para os garimpeiros que trabalhavam. Só que um homem daquela época, ele resolveu escrever um pasquim, que era uma espécie de panfleto, né, um folheto, falando mal de todas as mulheres solteiras de Santo Inácio, chamando todas essas mulheres de puta. E Antônia não gostou. O que foi que Antônia fez? Ela pagou a um homem, deu o canivete dela, inclusive reconheceram o canivete dela, né? Sinal que ela andava com esse canivete. Reconheceram o porrete do homem que matou. A violência era muito forte nessa sociedade do século XIX, ainda mais em garimpos, né? E ela acabou pagando para matar esse homem que fez o pasquim falando mal dela. Então, é um exemplo claro, né, que as mulheres resistiam a essa opressão,
a serem mal faladas, a serem discriminadas dentro dessa sociedade. Antônia é um exemplo disso. Tem o processo criminal dela lá no Arquivo Público do Estado da Bahia, em Salvador. Outra mulher que eu gostaria de destacar nessa época, que é Antônia. Antônia Lavadeira. Ela era escravizada, né? Ela tinha um relacionamento com um homem livre. Aí esse homem livre estava passando no lugar que ela estava lavando roupa, da senhora dela, e veio falar com ela que ela deveria voltar depois e cuidar da casa dele, ajeitar a comida dele e tomar conta dos cachorros dele. Com isso, eles acabaram entrando em discussão e ele acabou matando-a com um tiro, né? Então, dá para perceber que essas mulheres, elas resistiam, né? Mesmo diante de um homem livre, ela resistiu, ela discutia, ela tentava se colocar e tentava vencer essa exploração, porque além de cuidar da casa e de tudo da patroa, da proprietária dela, ela ainda tem que cuidar da casa, das coisas do homem com que ela se relacionava naquele momento. Inclusive, ela deixou uma filha de 1 ano de idade quando ela foi assassinada aí nesse momento. Dá pra ver que essas mulheres, elas resistiam, elas lutavam, né? Elas reagiam a essa sociedade altamente machista, excludente e violenta do século XIX. Voltando à Dona Ana Leonídia, né? Um exemplo interessante é que Dona Ana Leonídia, ela brigou com o coronel Manuel Martiniano de França Antunes, que era um dos grandes líderes políticos de Xique-Xique no século XIX. Teve uma época lá que tinha as barricadas, as pessoas armavam, fechavam, isolaram Xique-Xique, ninguém podia entrar e sair. E ele disse que naquele dia não era para ninguém ir para o Rio. O que foi que Dona Ana Leonídia fez? Pegou uma escravizada dela do nome Maria e mandou ir para o Rio para desafiar o coronel Manuel Martiniano de França Antunes. Maria foi assassinada lá no Rio. Tem um processo criminal referente a isso e ela acabou desistindo desse processo, né, de brigar com Manuel Martiniano por conta da morte dessa escravizada. Ela levou um tiro e ainda passou mais de 10 dias sofrendo para poder morrer, Maria. Então, enquanto a mulher branca mandava, né, a mulher negra era obrigada a obedecer e ainda morria nesse processo. Ambas são mulheres, mas os níveis aí de poder e de exclusão são bem diferentes. Outra mulher que eu gostaria de falar um pouco aqui é Maria José. Maria José foi uma mulher que saiu de Petrolina, né, com seus 8 filhos, no final do século XIX, 34 anos, e lutou pela liberdade na justiça por muitos anos em Xique-Xique. Conseguiu manter toda a sua prole, que era enorme, né, 8 filhos netos, livre, brigando na justiça e se relacionando em Xique-Xique. Então é um caso interessante da mulher sozinha, né, que conseguiu fugir, né, de Pernambuco, veio para Xique-Xique com 8 filhos, imagine aí a situação. E aí lá ela conseguiu estabelecer relações e conseguiu lutar na justiça com o filho da antiga proprietária dela. Então, é um exemplo bem forte de resistência e de luta dessa mulher negra, né, que conseguiu a liberdade por muito tempo aí durante esses processos criminais, se relacionando a Xique-Xique, né, através da força de trabalho, através dos acordos, uma série de fatores. Maria José fez isso no século XIX. Outro exemplo que eu gostaria de destacar, né, essa é uma mulher branca, né, Maria, aliás, que era esposa de um português, filha de um português, que o seu marido era famoso por ser mão de vaca, canguinho, unha de fome. E aí ela contratou um garimpeiro, um assassino de aluguel, para matá-lo, né? Tem o processo lá. Ela tinha um escravizado de confiança, que era Chico Alçá, e o marido tinha um outro escravizado de confiança, que era Paulo Angola. Aí o marido dela foi abrir uma roça lá no período de seca, com Paulo Angola, com o vaqueiro dele, com o filho. Aí ela, em acordo com o irmão e com o filho, acabaram recebendo lá o assassino de aluguel e o homem partiu a cabeça do marido dela com um machado, né? Então, é outro exemplo de mulher que resistiu à opressão masculina em pleno século XIX. Só que ela não foi presa, né? Ela era rica, proprietária, filha de português. Ela fugiu para Barra e aí o processo ficou rolando, né? Ela acusou o escravizado do marido, que era Paulo Angola, depois o pai dela entrou pelo meio e foram acusar o assassino, né? Que acabou pagando por esse crime. E ela não teve que pagar nada, né? Ficou em liberdade e foi mantida em liberdade. Ela e o filho e o irmão não tiveram que responder nada na justiça. Então, situações aí de resistência também de uma mulher, só que uma mulher branca,
que não teve o mesmo desfecho, por exemplo, de Antônia do Pasquim, que ela foi presa, né, e provavelmente morreu lá no Forte de São Marcelo, que era o que acontecia com a maioria dos presos do século XIX, condições indignas e subhumanas dentro das prisões. E para fechar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Francisca, né? Francisca foi uma mulher negra do século XIX que foi um exemplo de luta e de sucesso, né? Francisca, ela era escravizada, ela conseguiu comprar sua liberdade e quando ela fez um testamento em pleno século XIX. Ela deixou dinheiro para o irmão dela, né, que se chamava Cesário, 100 mil réis, uma canoa, né, chique-chique, a canoa era um elemento importante, né, para a pesca, para o transporte de pessoas, mercadorias. Um mosquiteiro, chique-chique, quem conhece chique-chique sabe que o mosquiteiro também é uma coisa de valor. E deixou ainda 2 ovelhas para a cunhada dela, especificamente, para a mulher do irmão dela, e uma novilha para a sobrinha. Então é interessante que ela deixou essas criações para as mulheres da família, numa tentativa de auxiliar o futuro dessas mulheres diante das dificuldades que as mulheres enfrentavam no século XIX. Então é um exemplo, Francisca, de mulher que lutou e que foi bem sucedida. E todos esses exemplos nos mostram, né, que essas mulheres negras e brancas também, elas resistiram à opressão masculina, que elas lutaram, né, que o fato de ser uma sociedade extremamente violenta, machista, excludente, não foi suficiente para que elas baixassem a cabeça. Era justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho, sobre essas mulheres negras, né, em Xique-Xique, toda a região do século XIX, que sofriam com machismo, sofriam com racismo, sofriam com a exclusão social, a pobreza, mas não baixavam a cabeça. Elas lutavam e elas resistiam. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Gratidão.